Olá, galera. Nesse vídeo eu vou complementar algumas coisas que eu não falei no vídeo anterior. Então, no vídeo anterior eu tinha comentado sobre isso daqui, né? Que se você tem um conjunto A e um conjunto B, vale essa fórmula aqui, né? Que o número de elementos que está em A união B, né? Que são todos os elementos aqui juntos. Você consegue descobrir essa quantidade vendo primeiro quantos elementos tem na bolinha A, somar com o número de elementos que tem na bolinha B e depois diminuir pelo número de elementos que tem na interseção, que tem aqui no meio. E quando não tem interseção, como é que ficaria? Então essa fórmula fica com essa cara porque tem interseção. Se não tivesse interseção, como é esse caso aqui, né? Deixa eu descer aqui um pouquinho. Nesse caso aqui, o NA, né, o número de elementos de A, é igual a 3. Só possui 3 elementos aqui, esse conjunto. NB é 2. Esse conjunto só possui 2 elementos. E, estou fazendo besteira aqui. NB é igual a 2. Desculpa. E NA união B é igual a 5, né? Que A união B é juntar os elementos que estão em A com os elementos que estão em B. Então, quando a gente junta, vai ficar... Todos esses elementos vão fazer parte da união. Então, vão ter 5 elementos nesse conjunto, tá? Nesse caso, você consegue escrever a união, né? O número de elementos da união como a soma dos elementos de cada conjunto. Ou seja, nesse caso, vale essa fórmula aqui, ó. NA mais NB. Ó, observe que o NA é 5, né? NA união B é 5, NA vale 3 e NB vale 2. Então, essa relação aqui é verdadeira, tá? E aquela propriedade que eu coloquei lá no início, seria essa aqui, né? Tá falando justamente isso, que a probabilidade de A união B é a soma, né, de cada probabilidade separado, desde que a interseção seja vazia. Então, essa relação aqui é basicamente a mesma ideia dessa daqui, dessa bolinha aqui. Ó, a interseção é vazia, não tem elementos que são comuns. Então, vale essa relação. É interessante também que, na verdade, essa fórmula aqui, ela estende esse caso. Ou seja, essa fórmula, ela também se aplica nesse caso aqui. Que, ó, vamos usar essa fórmula aqui para ver o que vai acontecer. Vou repetir aqui a fórmula, né? Número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção B. Então, vou fazer só desse lado de cá, né? E vamos ver se vai bater com 5, que é o que a gente espera, né? Que é o número de elementos de A união B. NA continua tendo 3 elementos, né? NB continua tendo 2 elementos. Isso não muda. Menos. Quem é a interseção B? A interseção B não tem ninguém que está na interseção, né? Então, a interseção B é o conjunto vazio. Então, como não tem elementos, né? Olhando como conjunto, a interseção B ele é um conjunto vazio. Então, quantos elementos tem um conjunto vazio? O número de elementos que tem um conjunto vazio é 0, tá? Então, ficaria 3 mais 2, 5. 5 menos 0, 5, tá? Então, aqui eu estou tentando mostrar que a teoria de conjuntos com a teoria de probabilidade é muito parecida. Elas andam juntas.
Então essa é a primeira coisa que eu queria falar, né? Que eu não falei no outro vídeo. E uma segunda coisa é o seguinte. Quando eu calculei aqui, quando a gente fez esse exemplo, foi o último exemplo do vídeo, né? Eu calculei a probabilidade de ocorrer o evento A, né? Que aí a gente viu, né, que o evento A tem 6 elementos, então a probabilidade de ocorrer o evento A é de 6 em 12, né? Só que aqui eu não simplifiquei essa fração, né? Que aqui dá para simplificar essa fração, só que eu não simplifiquei e já substituí assim diretamente. E fiz isso nos demais, né? Aqui ficaria 6 de 12, não simplifiquei. E aqui ficaria 3 de 12, que também dá para simplificar. E eu não simplifiquei. Eu substituí do jeito que estava. Por que eu fiz isso? Eu já estava já pensando à frente. Todas as frações, se eu não simplificar, vão ter o mesmo denominador. E fazer a conta com o mesmo denominador fica muito fácil, né? Porque é só você repetir o denominador e fazer a conta com os números em cima. Então, aqui eu já não simplifiquei, já pensando é, no próximo passo que eu tenho que fazer, tá? Como quando a gente calcula a probabilidade, né, é sempre dividido pelo número de elementos do espaço amostral, aí fica igual o denominador. E se eu simplificasse, o que teria acontecido? Se você tivesse simplificado isso daqui e substituído, também vai valer, tá? Então, se substituísse P de A por essa fração simplificada, ficaria assim, 1 sobre 2, tá? Se você simplificar por 6, vai ficar assim. A mesma coisa o PB. Então, simplificando, ficaria assim. E se simplificasse essa fração, né, e substituísse aqui, ela ficaria 1/4. Aqui já não ficaria tão fácil quanto esse, porque aqui os denominadores estão diferentes, né? Então, quando os denominadores estão diferentes, não dá para repetir o denominador, né? Você vai ter que fazer algum outro processo aqui. Tem vários outros processos assim que dá para fazer para terminar essa conta, só que uma delas assim que geralmente se vê lá no sexto ano é usar MMC. Vou até fazer aqui porque vai que em alguma conta aparece isso daqui, né? Então serve de revisão. Então, lembrando, né, que quando os denominadores são diferentes, a gente tem que fazer MMC. Seria uma das formas de fazer, né? Aí teria que pegar o 2 e o 4 e tirar MMC. Aí a gente começa dividindo pelo menor número primo, né? Que dá para dividir alguém aqui, que é o 2. 2 dá para dividir por 2, que é 1. 2 dá para dividir por 2, que é 1. E 4 dividido por 2 é 2. E 2 ainda dá para dividir por 2, né? Aqui repete, e 2 dividido por 2 é 1. Então, MMC termina quando dá tudo 1. E aqui você multiplica esses resultados. 2 vezes 2, 4. E como é que fica aqui? Aí todos os denominadores vão ser o 4. Tá? Então, esse daqui, o valor que a gente obteve na MMC, vai ser o novo denominador. Agora falta achar os novos numeradores, tá? Aí para fazer isso, a gente pega esse novo denominador e divide pelo antigo. Tem que fazer 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2. Tem que pegar esse resultado e multiplicar pelo antigo numerador. Então, 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 1, 2. Aí faz a mesma coisa com os demais. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 1, 2. 4 dividido para 4 é 1. 1 vezes 1 é 1. Agora sim, ó, todos os denominadores agora estão iguais. Agora dá para fazer dessa forma. Então a gente repete o denominador, né? Como é só soma e subtração, aí dá para fazer dessa forma. Repete o denominador e faz a conta com os numeradores. 2 mais 2, 4. 4 menos 1, 3. 3 quartos. Nesse caso nem precisou simplificar, né? Então, assim, se der, né? Tente manter os denominadores iguais para facilitar a sua conta.
Se eu quisesse calcular só a probabilidade de A numa questão, aí a resposta final teria que simplificar. Só que nessa questão a resposta final é aqui, né? Então, isso daqui, no passo intermediário, você não é obrigado a simplificar. Você pode usar dessa malandragem e só simplificar no final. Então é isso, gente. Eu queria falar. Valeu!